aí agora numa nova plataforma, o Coxa News inicia no YouTube. E para começar com o pé direito, vou entrevistar o campeão de 85, Elcio de Lima. Tudo bem, Elcio? Ô, Pedro, Certinho? satisfação estar com vocês aqui hoje. Maravilha. Então, Elcio, todo mundo sabe, você é aqui perto de Curitiba, lapiano, coxa branca. Fala como que você chegou até o Curitiba, qual que foi o teu caminho? Eu, como você falou, sou natural da Lapa, né? E comecei jogando lá na, com meus amigos, né? Na rua, na escola. E depois disso fui jogando nos times da Lapa lá e fui observado uma vez por um amigo que já jogava aqui no Curitiba. E ele me indicou para o Cisico. E o Cisico foi até lá para me ver jogar. E só que nesse dia eu não joguei, porque eu não jogava no time que tinha jogo, né? Eu jogava no Avaí e ele foi ver o jogo do União, então ele não pôde me ver. E então ele marcou um dia para mim vir para Curitiba, para mim fazer um teste. E nesse período aí eu tive que pedir dispensa no trabalho que eu, que eu fazia lá no mercado. E vim, fiquei uma semana e, para minha sorte, no primeiro dia fiz um coletivo razoável, né? E no outro dia faltou jogadores para treinar com o profissional. Tinha alguns machucados já, né? Época de Wilson Tadei, Jairo, Moreira, Gardel, Aladim. Então o Curitiba antigamente era uma seleção. E já no segundo dia que eu estava em Curitiba, eu já estava treinando com esses jogadores. Então, para mim foi uma emoção muito grande, né? E fazer parte já dessa turma. E você chegou a viver no Couto, é o famoso piado Couto. Eu quando cheguei já, como não tinha onde ficar, fiquei no alojamento. Fiquei por alguns anos vivendo embaixo da arquibancada, né? É um lugar que até hoje, quando eu chego no Curitiba lá, parece que tem o nosso cheiro, né? Que de tanto tempo que a gente passou ali, de lutas, sofrimento, né? Alegria, tristeza que a gente passou, né? Então tem esses momentos aí que a gente se sente até orgulhoso de ter tido isso como formação. E aí eu quero saber agora duas coisas de você. Como foi a tua transição da base para o profissional? E uma dúvida que eu acho que é geral da torcida Coxa Branca, como deve ser feito esse processo? Porque atualmente a gente tem o exemplo do Diego Couto, que nunca estreou no profissional e está sendo vendido para o Manchester City por cerca de 30 milhões de reais. Muita gente fala que tem que colocar para jogar logo cedo, tem gente que fala que tem que dar experiência, colocar aos poucos quando o time está bem. Como é que foi a tua experiência e o que você pensa sobre isso? É, eu acho que não é tão fácil, né? Mas se o jogador tem a qualidade, porque você tem uma comissão, você tem comissão dos juniores, comissão do profissional. Então você tem condição de analisar esse jogador. Então se ele tem condição, ele tem que ser lançado, né? O time estando bem, estando mal, ele tem que ser preparado para ser lançado. Então, a base serve para isso, para você procurar preparar o jogador da melhor forma possível para chegar aos 20 anos, assim, aí ser lançado, né? Mas se esse jogador, com menos idade, ele mostra condições, você não pode esperar, não pode perder tempo, tem que lançar, tem que fazer jogar. Eu quando cheguei no Curitiba, já com 17 anos, eu comecei a fazer parte já do elenco do Curitiba, comecei a treinar com o profissional meio que direto, e assim eu fui me preparando. Mas antigamente a preparação era diferente, porque a gente não tinha um psicólogo, não tinha alguém para nos acompanhar, para nos dar instrução. Você precisa usar mais esse lado da perna. A gente tinha pouca instrução, pouca
pouca gente interferindo a nosso favor, sabe? Sim. Então, se você não tem alguém para te dar conselho, um mais velho, para te orientar, dizer, ó, esse caminho é melhor para você, você vai por aqui. Tente fazer isso no jogo, tente dominar mais, tente tocar mais, tente jogar individual nessa hora. Então, você não se prepara com aquela qualidade. Hoje eu creio que no Curitiba está totalmente transformado, né? Porque cada setor tem uma comissão. Então, o juvenil tem uma comissão, juniores tem uma comissão, sub-20, sub-21. Então, cada um tem uma comissão. Então, eles têm que preparar com a qualidade que esses treinadores têm, né, de experiência, de vivência, de trazer o melhor para esse jogador. Melhorar ele cada dia, cada passo mais. Mas com isso, o que é? É treinamento diário. É treinamento. O jogador tem que ter vontade, tem que ter dedicação, tem que pegar os momentos lá sozinho, ir lá, lançar bola, chutar bola, fazer passe. Isso vai transformar o jogador, né? Mas falando do menino que saiu, eu acho que é uma idade muito novo, mas o Curitiba precisa de dinheiro, né? Está numa situação que não está muito fácil, né? Mas eu acharia que esse menino tinha que ser pelo menos conhecido pelo torcedor do Coxa. O torcedor do Coxa nem viu o garoto jogar, né? Então, é um jogador que praticamente ainda não criou amor pelo clube. E eu lembro que a nossa situação foi diferente, né? Nós estamos tão coxa branca que esse amor acaba ficando na gente. Até hoje, quando dá, eu vou no Couto para assistir jogos e me sinto um torcedor, né? Porque o que eu vivi no Coxa, né, eu sinto até hoje, né? Então, aquela emoção de estar junto, de estar brigando junto, parece que eu estou lá dentro do campo tentando ajudar, tentando, às vezes, até em algumas situações difíceis do clube, né? Você tentar, pelo menos, mandar uma energia positiva para dentro do campo, né? Sim. E aí eu vou te perguntar já nessa parte de você se sentir dentro do campo. Você estreou em 84 com o Coritiba. Como é que foi essa estreia, esse momento? Se você tem algum momento marcante na tua carreira dentro do Coritiba? Eu acho que marcante foi todo o momento que passei no Curitiba, né? Porque foi o time que me deu a oportunidade, né? Que me trouxe, né, para o futebol. E em 84, quando eu estreiei, foi no Campeonato Brasileiro, contra o Náutico, me lembro bem. Eu tive a felicidade, né? Até eu tive... eu não sabia que ia jogar, né? Aí o senhor Evangelino passou por mim, eu tinha treinado com o time de cima, mas até ali não tinha certeza que ia jogar, né? Aí o seu Evangelino passou por mim na hora do almoço e falou, ó, você vai jogar hoje. Aí caiu a ficha, né? Eu digo, não, hoje é minha estreia mesmo. E aí fui, né? Contra o Náutico. Era um jogo difícil, o Curitiba vinha de algumas derrotas e nesse dia eu tive a felicidade de... Logo na primeira bola que eu recebi, eu fiz o gol no Mazzaropi, que depois foi meu companheiro, né, no Grêmio, e consegui fazer o gol, sabe? Então a emoção foi tremenda, né? Porque você estrear e ser abençoado com um gol, então você fica... Não tem alegria que pague, né? E gol no Mazzaropi vale 2, né? Jogava muito. Jogava muito. E agora eu vou te perguntar o que o pessoal realmente quer saber. 85, Curitiba campeão brasileiro, Maracanã. Como é que foi a sensação de ser campeão brasileiro pelo Curitiba? E além disso, a chegada do Rio de Janeiro ao Curitiba, a recepção da torcida, como é que foi?
Pedro, para te dizer a verdade, assim, eu tinha 20 anos, né? 20 para 21. E, e Maracanã já tinha jogado lá, né? Mas, pô, chegar lá para decidir um título, né? E com aquele povo todo que tinha lá 100 mil pessoas. E eu não fiquei nem no banco, fiquei para fora do banco, né? Então, aquele tempo era 15, 16 jogadores que ficavam no banco, e 5 jogadores ficavam no banco, né? E eu fiquei fora. E ficou o Zé Carlos e o Vicente, que viajamos para lá só para viajar, porque o seu Enio Andrade já tinha certeza que ia ser campeão. E nós fomos lá, né? Chega a arrepiar, porque foi uma emoção desde o começo até o final, né? Desde da palestra, da saída para o jogo, a chegada no Maracanã, a preparação, né? E depois nós ficamos na arquibancada vendo vendo o jogo, né? E sofrendo aquele sufoco do Bangu, que tinha uma grande equipe também, né? E depois ser consagrado como o Índio nunca tinha foi uma benção, né? Porque o Índio nunca tinha batido uma falta, foi bater aquele dia e fez aquele golaço, né? Então, tudo isso, e desde o começo, aquela equipe de 84 que a gente tinha, com mais alguns valores que chegaram. Então, foi uma equipe mesclada de jogadores formados no Curitiba, né? Então, ali tinha Vavá, André, tinha eu, o Dida e o Marilson, que vieram do Colorado, Gerson, falecido, né? Então, Divino, então, que faziam parte da equipe, né? Então, para nós, foi uma alegria imensa. E depois a chegada aqui em Curitiba, quando a gente chegou no aeroporto e viu, a gente não imaginava que ia ter tanta gente nos esperando, né? Fazer aquele caminho no Corpo de Bombeiro, lá no caminhão no Corpo de Bombeiro, foi uma emoção assim que jamais eu tive igual. Eu fui campeão, fui penta, fui hexa, fui campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, mas isso aí, esse título do Curitiba, mesmo não jogando, acho que foi o título que mais me emocionou, que mais, assim, porque aquele sentimento de você ter começado, de você ter dado o suor, de você ter feito o teu melhor, né? Eu acho que só Deus mesmo para avaliar essas coisas, né? Porque o amor que nós temos pelo futebol é uma coisa estranha, sabe, Pedro? E Deus proporcionou no Curitiba ganhar um título brasileiro. É difícil você reunir jogadores, fazer um grupo de jogadores e ser campeão brasileiro. É difícil você chegar como um treinador, como o seu Enzo, chegar num time, montar uma equipe e falar, eu vou ser campeão brasileiro. Principalmente um time de pouca expressão no Brasil. Como fácil é você chegar num time de São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, e dizer, eu vou ser campeão brasileiro. Agora, você chegar num Curitiba, chegar num Bahia, chegar num Ceará e dizer, pô, eu vou fazer um time para ser campeão brasileiro. E é difícil. E só tendo um líder e só tendo um grupo competente e trabalhador para você conseguir realizar esse sonho. Depois daquela defesa do Rafael contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, né? Aí ficou claro que ia ser campeão. O Rafael era uma segurança, né? Além do time ser forte coletivamente, e ter uma defesa bem postada, um meio de campo forte e um contra-ataque fatal, nós tínhamos segurança no Rafael, né? Então, podia chutar, né? Podia chutar que você tinha a retaguarda lá bem guardada, então você sabia que estava seguro. E aí eu vou te perguntar sobre uma pessoa em específico que estava naquele elenco, não era treinador, não era jogador, era o auxiliar técnico Dirceu Krieger, que faleceu
ano passado, falar como que são suas lembranças dele dentro do vestiário, dentro do clube, um cara que é tão conhecido e amado pela torcida. O Krieg é um ícone, né? Então, deixou a sua marca no Curitiba como jogador, como membro ali da comissão técnica, né? Em todas as alegrias e tristezas do Curitiba ele participou. Então, é um cara que vai ser guardado no coração de todo o torcedor, de todo jogador que passou pelo Curitiba ali, que conviveu com o Krieg, né? Vai ser guardado com todo carinho, com todo respeito. E agora a gente vai para as perguntas dos nossos seguidores do Instagram, que a gente colocou. Temos aqui a primeira pergunta do João Sena. O que o Curitiba tem que fazer para ganhar de novo? Para chegar no topo do Brasil novamente? Hoje, o Curitiba precisa colocar a cabeça no lugar, ir com calma, né? Tentar montar um elenco, né? Aproveitar mais a prata da casa, né? E eu acho que deve fixar um treinador, mesmo que a torcida não venha a gostar do treinador no início. Você tem que ter um projeto, você tem que pegar nesse projeto e levar adiante. Não adianta você, em 2, 3 jogos, querer demitir o treinador. Se você trouxe o treinador é porque você tem um projeto, né? Você tem uma convicção que esse é o treinador certo para o Curitiba. Então, enquanto o Curitiba não tiver essa ideia, vai ser difícil, porque daí você não consegue manter uma equipe, não consegue levar essa equipe adiante. Porque você está no começo, e todo começo tem tropeço. Então, você tem que dar tempo ao tempo, ir treinando, né? Ir pegando confiança, deixando os meninos jogar, trazer alguns com mais idade, alguns jogadores com mais idade, com mais experiência, né? Para dar também, ajudar esses que têm pouca idade, que têm pouca experiência, e ir tocando o barco, porque é só assim, né? Com coragem, com trabalho, que a gente chega, mas tem que ter um objetivo, tem que ter um projeto para poder levar adiante. A gente tem a pergunta agora do Vinícius Magnus, que perguntou qual que foi a sensação de ser campeão num time que nunca tinha chego a levantar o troféu. E até hoje, qual é a sensação de olhar para o passado, para a história do Coxa e saber que aquele título tão marcante, você estava lá, era você que estava representando? Até hoje a gente não sei se a gente não acredita, né? Parece um sonho, porque é difícil. Você saber que você foi campeão brasileiro, que você estava lá e que você conquistou essa estrela, né? E é uma alegria, né, imensa você ter feito parte daquele elenco, daqueles jogadores, de estar junto, de ter convivido junto, né? Muitos já não estão aqui, né? Que é uma pena, mas eu sou cada vez... a gente sonha, né? Porque o futebol é uma coisa divina, né? Você é apaixonado e vive apaixonado. Então, para mim, foi a glória, né? Então, ser campeão brasileiro foi o melhor presente que eu tive. E agora, chegando na nossa última pergunta do Lucas Azevedo. Se vocês, no começo de 85, vocês imaginavam que vocês poderiam chegar onde chegaram? Se o time já tinha na cabeça que queria ser campeão brasileiro? Pedro, para ser sincero com você, eu, na minha cabeça, né? A gente disputava o campeonato, né? A gente sabia, né, que existiam times superiores, times que contratavam, que tinham elencos superiores ao nosso, né? E que era mais um campeonato na nossa vida. Só que as coisas foram se encaixando, né? Aquilo que eu falei para vocês, equipe você monta aos poucos e vai dando tempo ao tempo. Nós começamos a montar essa equipe
em 84. Então, nós tínhamos uma base. E essa base foi melhorando, né, com a vinda de outros jogadores. E, para você ter uma ideia, nós começamos o campeonato, nós ganhamos 2 jogos seguidos em casa, né, São Paulo e Cruzeiro, que eu joguei as 2 partidas, que eu não era lateral esquerdo, virei lateral esquerdo e joguei essas 2 partidas, né. Vencemos o São Paulo, que era um dos grandes times da época, que eram os Menudos, né, contra Mille, Silas, Careca e companhia. Nós ganhamos 3-1. E talvez na minha modéstia, eu acho que o Cruzeiro era uma das grandes equipes daquele ano. O Cruzeiro tinha uma equipe que era uma coisa de louco se ver jogar. Era Tostão e companhia, sabe? E o Tostão sempre foi um cracaço, né? Então, um cara que eu respeito muito, né, e que eu tenho uma grande admiração. E o Cruzeiro era, na época, uma grande equipe. E nós vencemos 2-1. Depois pegamos o Bahia, o Bahia lá em Salvador, perdemos 2-1. Aí pegamos o Vasco, e aí já não conseguimos mais render, né? Só que, nesse intervalo, foi mudar o treinador, né? Aí que chegou o seu Enio. E aí ele passou a usar a filosofia dele, né? O trabalho dele, como que ele queria, como que era para ser feito. E aí o time começou a crescer. E foi dado um pouquinho mais, porque o Sr. Evangelino, né, conhecia já o seu Enio, né? Foi dado um pouquinho de tempo, mais de tempo para o seu Enio, né? Se adaptar com os jogadores e mostrar o que ele queria taticamente que nós fizéssemos dentro de campo. E isso aconteceu e o resultado foi ser campeão. E para terminar aqui com chave de ouro a entrevista, pedir para você assinar essa camisa, que foi até mesmo você que me deu, Pedrão, do jogo em homenagem ao Toby. Pedir para você assinar aqui para mim, para poder guardar, né? Maravilha, Pedrão. Garoto, que maravilha. Aí, Elcio, valeu pelo tempo, pela disponibilidade. Valeu, cara. Obrigado. Maravilha. Então essa aí foi a estreia do primeiro vídeo do Coxa News. Esperamos em breve trazer novidades e mais jogadores históricos como foi o Elcio. Obrigado.